Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha que coisa interessante. Já dizia um santo do passado, não fazer o bem quando se pode já é cooperar com o mal. Talvez você nunca ouviu na igreja uma mensagem, uma reflexão dessa que eu vou explicar aqui, porque infelizmente a igreja vigente deixou de ser uma igreja que explica as verdades fundamentais do cristianismo, infelizmente. A Bíblia não define o pecado apenas como a prática do mal, preste bem atenção, mas também como a omissão do bem. Muitas consciências se tranquilizam dizendo, não fiz nada de errado, quando na verdade o erro foi não ter feito o que era certo. O reino de Deus não se constrói apenas pela rejeição do mal, mas pela prática ativa, constante do bem. O silêncio diante da injustiça, a indiferença diante da dor, a passividade da verdade são formas sofisticadas de cumplicidade com o mal. Você sabia disso ou não? Nas Escrituras nós temos a teologia do pecado por omissão. Esse é o primeiro ponto que eu quero discutir aqui nessa reflexão. Primeiro porque o pecado não é apenas transgressão, mas negligência. Tiago é bem enfático. Saber o bem e não praticá-lo é pecado. Não se trata de ignorância, mas de consciência sufocada. Você já leu Mateus 25, 42 e 45? Eu convido para que você leia agora. Jesus condena não os que feriram, mas os que não alimentaram, não visitaram, não acolheram. O juízo recaiu sobre a omissão, não sobre crimes explícitos. Deus nos julga não só pelo que fizemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Eu quero te dar aqui uns exemplos bíblicos para que você tenha uma ideia. Se lembra do sacerdote e o levita de Lucas 10, 31 e 32? Eles viram, sabiam e passaram de largo. Conheciam a lei, sabiam que era misericórdia, mas escolheram preservar sua pureza em detrimento do amor. O problema do sacerdote e do levita não foi crueldade, foi comodismo espiritual. Se lembram de Eli no capítulo 3, versículo 13 de 1 Samuel? Eli não praticou os pecados de seus filhos, mas não os repreendeu com firmeza. Porque a Bíblia diz que seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. O silêncio de Eli custou a ruína de sua própria casa, do seu próprio ministério, da sua família. Quando você lê Mateus 27, versículo 24, Pilatos lavou as mãos, mas não lavou a consciência. Tem muita gente lavando as mãos, mas não está lavando a consciência. A tentativa de neutralidade diante da verdade é, na prática, uma decisão contra a injustiça. Por isso que os pais da igreja eram enfáticos neste tema aqui. Agostinho disse que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, pois o bem não feito já é um mal permitido. Omissão é fruto de um amor desordenado, onde se ama mais o conforto pessoal do que a justiça divina. Não ajudar o necessitado, aquele que precisa, o pobre, quando se pode, é roubar-lhe a vida e pecar contra Deus. A omissão diante da necessidade alheia é uma violência indireta, porém real. Basta você olhar quando o líder da igreja pede para trazer alimento para formar cesta básica. Igreja com 300, 400, 500 membros formam só 2 cestas básicas. Você não acha que isso é um horror ou não? O pão que guardas pertence ao faminto e a roupa que esconde pertence ao nu. Para os pais da igreja, a omissão era vista como apropriação indevida do bem. Por isso que eu gosto quando leio Cristo. Cristo não apenas foi alguém que evitou o pecado,
mas alguém que fez o bem continuamente. Quando você lê Atos 10:38, se você entende um pouco de português, está escrito que Jesus andou fazendo o bem. Esse andou, esse verbo está no gerúndio. Era uma prática constante. Para de se gloriar porque há 10 anos atrás tu ajudou alguém. Para de se vangloriar porque há 3 anos atrás tu deu uma oferta para alguém. Jesus andou. Ele andou. Ele fazia o bem todos os dias. Ele tocou onde ninguém tocava, falou quando todos se calavam, agiu quando os religiosos se omitiram. Ser parecido com Cristo é agir, não apenas evitar erros. Quando você lê o Apocalipse capítulo 14, esses seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Você não pode me dizer que segue o Cordeiro quando você é mesquinho, sovino, sabe e pode fazer o bem e você não faz. Pode ligar para abençoar alguém com uma oração, com alguma palavra, para saber como é que está uma pessoa e você não faz. Você está pecando, meu amigo. Permita-me te dar aqui algumas lições pastorais. Primeiro, omissão espiritual é sinal de esfriamento. Quem deixa de fazer o bem, geralmente já deixou de amar profundamente. Quando a gente fala que o amor de muitos esfriará, é o amor ágape. Está lá no grego ágape ou agapau. Segundo, a igreja peca quando se cala diante do pecado estrutural, injustiça, abuso, mentira, opressão. Uma igreja silenciosa não é prudente, é cúmplice. Terceiro, cada oportunidade de fazer o bem é uma convocação divina. Você sabia disso ou não? Por isso que quando você lê Gálatas, a Epístola da Liberdade, Paulo fala, enquanto temos tempo, você tem tempo? Meu amigo, você tem tempo? Façamos o bem a todos. Deus nos julgará também pelas oportunidades desperdiçadas. Você sabia disso ou não? Quando a igreja deixar a terra, vai para o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, seremos julgados pelas oportunidades desperdiçadas. Eu quero te trazer algumas perguntas para você refletir. Onde Deus já te mostrou o bem que deve ser feito? Quem está sofrendo ao teu redor e você tem ignorado? Em que áreas você se esconde atrás da neutralidade? Não agir é agir contra. O bem adiado torna-se mal consentido. O maior perigo espiritual não é apenas fazer o mal, mas acostumar-se a não fazer o bem. O inferno se alegra não só com os perversos ativos, mas com os justos passivos. Você sabia disso ou não? No inferno teremos duas classes, perversos ativos e justos passivos. Que o Espírito Santo nos liberte da fé acomodada e nos conduza a uma vida ativamente santa, ativamente justa, ativamente misericordiosa. Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, Mateus 5. Lá na frente, em Mateus 12, ele fala, misericórdia eu quero. Está me ouvindo, pai? Misericórdia eu quero. Está me ouvindo, mãe? Misericórdia eu quero. Está me ouvindo, filho? Misericórdia eu quero. Está me ouvindo, marido? Misericórdia eu quero. Está me ouvindo, mulher? Misericórdia eu quero. Ei, obreiro? Misericórdia eu quero. Igreja? Misericórdia eu quero. Que adianta falar línguas, pular, saltar, reteter, cospe-fogo, ver anjo? E a misericórdia? Você está me entendendo? E a misericórdia? Vou repetir para você. Como eu comecei, com o que o santo do passado disse. Não fazer o bem quando se pode já é cooperar com o mal. Cuidado, você pode estar cooperando com o mal. E você não sabia, mas agora você sabe porque eu te avisei. Você não é mais inocente. Baruch Hashem. Deus te abençoe.